Para de caô. Para de caô, tu é um merda. Eu sou invicto, caralho! What? Salve, salve, rapaziada, começando mais um CaôCast. Eu sou o Arthur Renan. Quem está conosco aí, mano? E não, falta você, né? Falta você se falar. E aí, meu parceiro? Se apresenta aí, perdão, mano. Não, mas não tem problema não. Hoje a nossa convidada é muito especial. Uma pessoa que, tem um ranço de mim aí que eu sei. Mas enfim, eu sou o Lucas Angeletti, diretamente de São Gonçalo, Rio de Janeiro. E a nossa convidada tá de onde mesmo? Eu tô aqui falando de Londres, meu nome é Tayane. E eu não tô com ranço de você, eu já te perdoei. Apesar de você não ter me convidado pro seu aniversário naquele ano de 2017, se eu não me engano. E no outro ano, botou meu nome na lista depois que me marcaram. Mas tudo bem, eu perdoei, tá? Caraca, ela lembra tudinho, moleque. Mano, o ranço é eterno, mano. A mina já tá em outro país, já está em outra vida, sabe? Tá vivendo em euro, ou libras esterlinas. Libras. O Brexit tá aí, né? E o ranço continua, mano. Isso aí que é triste, né? Mas tudo bem, cara. A gente se sente perdoado. Bom, a gente colhe o que planta, né? Caralho. Mas tá, fala um pouquinho aí de você, cara. Bom, tô morando aqui em Londres já faz 7 meses. Sou nutricionista. Não trabalhando na área ainda, mas estamos na luta, fazendo cursos, especializando. E é isso, eu sou uma pessoa... Eu não sou rancorosa, tá? Mas, sou canceriana, né? Então... não tem como não sabia que tava esperando isso. Alguma coisa relacionada a signos. Sabia. Eu tava esperando isso. Qual o seu signo, pô? Você é canceriana. Sim. Foi a Tayane que fez pra mim o meu mapa astral, que eu nem sei. Nem lembro mais. Eu tenho que olhar na conversa. Não, eu mandei todo o seu mapa astral e você não leu. A gente ainda conversou no almoço, aí você, eu vou olhar, e cagou pra mim, mas tudo bem. E eu demorei pra fazer seu mapa astral, tá? Caraca, houve empenho e você não reconheceu esse empenho. É a segunda pessoa que faz o mapa astral pra mim, mas eu não entendo nada. Porque a lua não sei aonde, que a lua não sei o que lá, não entendi nada, você não entendi nada. É porque a gente tem vários planetas, né, e várias casas. Então cada casa encaixa em um planeta. Então, assim, uma coisa é como que você é no amor, como que você é no trabalho. Entendi. É mais ou menos por aí. O Arthur, pode falar do Cavaleiro do Zodíaco aí, pode falar, que eu sei que você vai falar. Não vou falar isso não, eu queria que vocês soubessem que há um signo a mais no Zodíaco que ninguém fala, sabe? Tá, dê essa informação. Não sei, qual é? O signo do salve. Então já vamos pro salve. Muito bem, Lucas. Vamos para mais uma semana de salves, meu mano. A gente tem salve essa semana? Temos sim. A gente deu o papo pro pessoal e o pessoal retribuiu. Nós temos salves hoje. A gente tem um salve de um antigo participante, uma pessoa que tá sempre aí comentando e tudo mais. Geralmente ele ouve no YouTube, que é o JJ Hamper. Olha aí. E ele respondeu um stories que eu fiz no Instagram. Perguntei pro pessoal lá quais eram as histórias de infância e tudo mais. E ele respondeu. Ele falou que a história dele era falta de medo. Ele sair deslizando na pedra sob um pedaço de madeira, indo de encontro à parede, era muito arriscado. Porque, enfim, o Júnior era da minha família, a gente descia muito de uma pedra atrás da casa da minha avó, botava ali aquele papelãozinho, sabe? E aí ele continua. E hoje eu olho e não entendo porque eu e meus primos fazíamos isso na pedra atrás da casa da minha avó paterna. Rasguei muitas bermudas, pois a madeira saía e eu ficava rolando na pedra até o chão. Realmente, mano, era... Que merda.
geralmente era muito arriscado. Muito, muito, muito arriscado. E eu lembro que a gente usava muito... Meu tio é mecânico. Às vezes sobravam peças, ou o carro dava PT e tudo mais. E a gente pegava a parte da frente do carro. Sabe qual é? É meio plástico. Sabe qual é a parte da frente Tipo do carro? capô? Não o capô. A parte onde fica a placa. Eu esqueci o nome. Ah, sei, para-choque. O para-choque. A gente pegava aquilo ali, todo mundo pequenininho, né, mano? Dava uns 4, assim. Aí descia. Aí o da frente guiava, sabe qual é? E o de trás ia Caraca, só não. manobrando. Pera aí. Vocês iam tipo jangada naquele bagulho? Não é possível. Exatamente, mano. Jamaica, aquele filme, como que é? Jamaica, que os jamaicanos vão participar da Olimpíada de... Eu pensei nele, abaixo de 0. Abaixo de 0. Muito bom, mano. E você, mano, tem alguma história pra contar aí sua, da sua irmã? Algum salve? Eu tenho salve também que é do próprio JJ, só que lá no YouTube, cara. Ele é muito, muito participativo, porra. Sigam esse exemplo, porra. Olha só, olha o que ele mandou aqui nos comentários. Referente ao episódio 15, saudosa infância também. É muito humano no diálogo. A gíria paulista dominando o Rio de Janeiro. RS. Mano é mano, né, parceiro? Pô, mano é mano. Não tem como substituir o mano. Exatamente. Eu acho que, assim, existia essa guerra um tempo atrás do mano e do leque. Só que aí, pô, o Aleleque deixou no nível muito máximo que depois todo mundo falou, mano, fé, não dá não. Caraca, tinha um Leleque, né, mano? Eu acho maneiro até o leque. O leque, qual é Leque? Mas Leleque é muito forçado. Pô, o Leleque é muito forçado, né, cara? Parece que tá zoando o cara. Qual é, Leleque? Ficou legal não. Parece que tá chamando outro de leproso, tá ligado? Caralho. Eu conheci um Leleque. Tá ligado? É muito ruim, mano. Eu conheci um cara que era Leleque. Parece que tá falando de uma doença, sei lá. Eu lembrei de uma coisa, até um salve. Familiar também. Eu tenho uma prima chamada Cristiane Siqueira. Minha mãe passou pra ela ouvir e tudo mais. O que o Lucas tá fazendo. Aí ela chegou pra minha mãe, falou assim: sabia. Lucas tá ganhando dinheiro com isso. Tal de PicPay, pedindo dinheiro lá. Sabia. Eu falei, caralho, não é possível, mano. Não é possível. Gente, eu não tô ganhando... Como é que é o nome dela? Cristiane? Cristiane. Tige. O pessoal chama de Tige. Pô, não. Tige, já que você sabe pra que o PicPay serve, por que você não tá assinando a gente? Porque você ainda não está assinando a gente. Ai, meu Deus do céu. Tem tanta coisa pra fazer com o PicPay. E, enfim... Ainda não estamos ganhando dinheiro com isso. Mas, enfim, se a gente ganhar... É fácil. Tranquilo. É fácil, olha só. Você vai lá, paga a sua conta, ganha o cashback e assina o nosso canal. É muito fácil. É muito fácil. Assim, você não precisa fazer isso, mas assim, a gente agradece se você fizer. Porque com cashback você pode usar pra uma porrada de coisa. Além de contribuir com o Calcash, eu, por exemplo, eu pago meu Uber. Tem lá Uber pré-pago. Então, porra... ontem eu fui ver foi ontem ou anteontem, eu fui ver o Coringa, porra, paguei com cashback do PicPay, mano, meu Uber, entendeu? Então, até o próprio cinema eu poderia ter pago, mas eu não tinha tanto cashback assim. Mas até o cinema eu poderia ter pago, entendeu? Então, porra... Mas que isso? Spoiler do episódio futuro? O que tá acontecendo aqui? Não ia comentar não, mas... Não sei. Eu tô dizendo que eu fui ver, enfim. Não vou falar o que eu achei do filme pra não complicar a gente. Mas, irmão, o episódio de hoje tá maneiraço. Se você não pulou essa porra, você é um herói. Não pule, porque essa parte do salve é importantíssima. A gente quer que você mande pra gente no kaopodcast@gmail.com, no direct do Instagram, no Twitter também. E é isso, mano. Vamos pro episódio? E no nosso site. E no nosso site, porra, toda vez eu esqueço do nosso site, kaocast.com. Kaocast.com. Mas eu tô aqui, meu amigo, pra te apoiar. O nosso site é a melhor forma de você entrar em contato com a gente. Porque além de você ver nossas caroças, ter o acesso a todas essas redes que a gente participa, você ainda pode mandar o seu salve diretamente de lá, gente. Exatamente, meu amigo. Exatamente. Tá lindo. O sitezinho tá bonitinho. Você pode até ouvir o podcast de lá, sem problema nenhum. Assim, até porque há um tempo atrás a gente teve um problema com o servidor e aí não entrou em alguns agregadores, o pessoal do Deezer, o pessoal do Spotify. Águas passadas. Águas passadas. Mas essa é a melhor dica. Pô, aconteceu alguma coisa? Kaocast.com. Kaocast.com tá tudo lá, tá sempre em primeira mão. Beleza? Belezão. Você vai lá, escuta o episódio, manda o salve
e ao mesmo tempo você sai desse vídeo pornô que você tá aí na aba também. Que eu sei que você está. Então, não, vídeo pornô e tem a sina do brasileiro também, que também casa com o nosso episódio. As pessoas vendo porra nenhuma, tipo assim, chineses reagindo aos hábitos brasileiros. Aí tu vai ver lá 1 milhão de visualizações, tá ligado? Mano, é muito fácil ganhar dinheiro com o brasileiro. Eu tava vendo outro dia os malucos reagindo a brigadeiro. Ah, porra, mano. E sabe o que é, mano? É inacreditável. Arthur, é igual a vídeo de espinha. As pessoas reclamam, mas vem. Nossa, É igual moleque. vídeo de espinha. Todo mundo vê Exatamente. vídeo de espinha e limpeza de pele. Limpeza de pele, puta que pariu. que É pariu. batata, sabe? Pô, mas você fica ali, ó. Caralho, é muito. É a arte de procrastinar, mano, tá ligado? É a arte de procrastinar. Opa! O brasileiro tem esse. própria? Ah, lógico, mano. Lógico. Ah, não, depois dessa, vamos pro episódio. Pô, quero denunciar meu amigo aqui. Valeu. Tayane, mas você se apresentou e você só falou que você veio do Brasil, mas o Brasil não é uma cidade, né? Você migrou aqui dentro do Brasil. Você é de onde? Daqui no Brasil? Sim, eu sou brasiliense. Dentro de Brasília, eu já me mudei de 2 lugares. De lá eu fui morar no Maranhão, depois eu fui morar em Fortaleza e por último morei no Rio de Janeiro, onde fiquei mais tempo na minha vida. Caraca. Brasil Trip? É a vida, né? O pai sempre trabalhando em vários lugares, então eu nunca criei raiz em lugar nenhum, essa é a verdade. Quando alguém fala, meus amigos de infância, então, não tenho. Caraca, Tá. pesadão, moleque. Mas é real. Então digamos que você... Foi fácil pra você mudar de país, então, assim, você não sentiu tanto baque. Não, com Ou certeza, não senti, porque eu sempre gostei muito de mudar. Então, desde criança, quando eu tava num colégio, eu ficava 1 ano no colégio, já enjoava das pessoas, eu queria mudar. Caraca, Parece que eu sou mano. antissocial, né? Não é isso. Mas assim, eu queria sempre estar conhecendo gente nova, entendeu? Aham, Novas brincadeiras, novas coisas. Então, eu sempre pedia pra mudar de colégio. Tanto é que eu estudei em 9 colégios na minha vida. Eita ferro. Caraca. Bastante. Então, mudar pra mim não foi difícil, porque eu já sabia que eu ia conhecer coisas novas, gente nova, cultura Sim. nova. Então, foi tranquilo. Ou seja, já não tá Não dentro do estigma de muita gente, né, cara? Porque muita gente tem medo justamente da mudança, né? Exatamente. E o que eu ia comentar da Tayane é que eu acho que ela já podia ter um canal de viagens aí, porque ela é uma menina viajada, certo? Blogueirinha? Blogueirinha, pô. Blogueirinha. Eu sou um pouco tímida também, na verdade. Tipo, eu até... Ah, você é não, tímida, não. garota. Não, Eu parou. Porra, Parou. é a primeira a se apresentar em tudo. Não, eu gosto de E fazer... eu tô olhando... Eu gosto de fazer mídia no Instagram, essas coisas, mas assim, fazer um canal de YouTube, cara, não é pra mim. Porque eu acho que eu não sei lidar muito bem com crítica. Então, sei lá, às vezes alguém fala mal de mim, eu já ia começar a chorar, entendeu? Não ia mais querer fazer. Então... E eu tô olhando aqui o Instagram da Tayane pra, enfim, falar sobre. E você já visitou uma penca em vários países, né, cara? Eu tô olhando aqui. Sim, foram alguns, eu não sei quantos já perdi a conta. Olha só, né? Parece. Caraca! Não, é porque, gente, deixa eu explicar. Senta na... Maluco! Pisa na cara da gente. A gente tem que fazer Não, mas- um selo babaca só pra gente usar, cara. A gente tem que fazer um selo desse. Caraca! Tá, mas fala aí. Não, gente, besteira isso, mas falando sério, não é que eu viajei, assim, que eu conheço... Assim, ok, eu conheço muitos países se for você pisar num lugar e conhecer por horas. Porque, por exemplo, a Espanha foi um lugar que eu visitei por 6 horas, então você não pode considerar que, nossa, conhece a É Espanha. muito rápido, né? E aí o transporte é muito fácil. Né? Na verdade eu fiz um cruzeiro de 5 dias, então pegou 3 países. Olha aí, maneiro. Nossa, foi muito legal. Eu nunca tinha feito um cruzeiro antes, então pra mim foi
bem inovador, foi bem diferente. O que rola dentro do cruzeiro? Olha, tem festa toda hora. É porque assim, tem muitas... Como você fica direto dentro do navio, eles têm que arrumar formas de entretenimento. Então, tem a piscina, e na região da piscina vai ter gente fazendo aquelas danças, tipo dança da Bahia, com coreografia, as pessoas vão fazendo. Aí você tem um andar, que é o cassino, se você quiser. Aí à noite tem os ambientes de festa, então tem uma parte de discoteca, tem uma música ao vivo em outro andar, aí no outro já é uma música mais dançante. Então assim, você tem muitas atrações lá dentro, entendeu? Você tem como tirar fotos externas com os fotógrafos, tem vários restaurantes, entendeu? É, porque como ela disse, né, 5 dias realmente tem que ter alguma coisa pra você fazer, senão você fica E você saiu de Londres ou não? Não, eu peguei um voo pra França, pro sul da França, aí de lá ele foi pra Itália, pra Espanha e uma outra cidade da França. Não, agora definitivamente ele tem que ter um selo babaca. Caraca. A menina, em pouquíssimas horas, foi em 3 ou 4 lugares diferentes, assim. Sabe? Foi tudo muito rápido. Então, assim, acaba que você não conhece muito bem o país, entendeu? Por exemplo, uma das paradas foi Barcelona. E, assim, não deu tempo de fazer nada. Nada mesmo. 5 horas em Barcelona, você não faz nada, entendeu? Mas, assim, é legal pra você ver as coisas mais básicas da cidade, mas com certeza você tem que tirar um tempo maior pra fazer. Saquei. Pode crer. E é legal que não é muito caro. A gente acha, nossa, o cruzeiro é a coisa mais cara do mundo. Cara, é o que eu pagaria pra ir pro Brasil, sabe? Isso daí que eu ia falar com você. Você conhece vários lugares, mas em compensação, o deslocamento daí de fora pra países vizinhos é bem mais barato, né? Sim. Do que aqui no Brasil. Aqui você vai daqui pra São Paulo. Irmão, daqui do Rio de Janeiro pra Salvador, moleque, é um rim. Que isso, que absurdo. Meu amigo Iago Banjara aí, talvez esteja ouvindo a gente, ele veio de Manaus pra cá e pagou uma nota, mano. Um valor de uma passagem pros Estados Unidos, tá ligado? Ele tava em Manaus e veio pra cá, pro Rio, saca? Pô, terrível, velho. Não vale a pena. É melhor você viajar pra outro lugar. Assim, se for pra fazer só turismo dentro do Brasil, é melhor você ir pra Buenos Aires, pro Chile, qualquer lugar. Vale muito mais a pena. O que nego faz bastante, né? Assim, aqui dentro da Europa, Depende, né? A gente tava olhando as passagens essa semana. Pra ir pra Espanha, tava... Sem sacanagem, era 10 libras. Que não dá nem 60 reais. Não. Sério? 60 reais pra ir daí pra Espanha? Daqui de Londres até Barcelona, que eu vi. Caraca, irmão. Tudo bem, é uma promoção de inverno, porque não tá verão, né? Não tem como você aproveitar a praia. Mas ainda assim, você ainda tá indo pra fucking Barcelona. Amiga, eu vou no outono, sabe? Tipo, tudo morto. Eu vou com empenho. Lógico, parceiro. Eu não quero saber se é inverno, se é verão. Caraca, 60 prata, irmão, pra você viajar internacionalmente é muito barato. % da população de Londres não é britânica. São de qualquer outro lugar. Da Europa, dos Estados Unidos, Japão, países africanos. Caraca, 80% é muita coisa. Sim, você não encontra britânico. É muito difícil. Você sai assim pra curtir na balada. Nossa, todos os países. Assim, muito pouco a galera daqui da Inglaterra mesmo, sabe? Uhum. Eu imagino que existam vários sotaques e várias línguas, então, quando você passa na rua. Assim, você tá andando, aí tá ouvindo alguém falando um japonês, alguém falando chinês, inglês, lógico, né, mas espanhol, você vai passando, então tem tanta gente conversando em tantas línguas e sotaques, né, que enfim. Sim, até as pessoas falando inglês com os sotaques dela é diferente, porque um espanhol falando inglês é completamente diferente de um grego falando inglês, por exemplo. Então, se Caraca, você não... um grego falando inglês, né? Que terrível, pra entender o que o cara tá falando. Se você não domina o inglês, é muito difícil. O início, pra mim, foi muito complicado, porque eu não sabia quase nada de inglês, né? Sim. Foi muito difícil, às vezes eu não entendia. E eu tinha muita aula com o russo em inglês. Pera. Então, os russos falando inglês é muito louco. Pera aí. Pera, você tinha aula em russo? Não, com pessoas russas irmão, na minha aula. Caraca, olha que saiaço. O russo, ele só te ofende falando normalmente, né? O russo só sabe fazer isso. Aí você vai aprender inglês com o russo. Caralho.
presta atenção, os professores eram nativos da língua inglesa, mas os alunos eram russos. Então, quando eles começavam a falar, você não entendia nada. Porque você não entende inglês também. Isso é outro que... É, porque você aprende socializando, né? O pessoal à sua volta falando e você também tentando assimilar. Sim. Doideira, Pô, tá, cara. então você quer dizer que mesmo você já estando inserida, mesmo com isso daí, você teve que fazer um intensivão aí. Sim, eu fiquei 90 dias estudando inglês, assim, todos os dias. Era uma maratona que eu peguei na internet. Muito boa, por sinal, eu super recomendo, porque se você pratica os 90 dias sem faltar nenhuma aula, você recebe todo o seu dinheiro de volta. E eu recebi todo o meu dinheiro. Então, meu curso de inglês de 3 meses, aula todos os dias, foi de graça. Foi maravilhoso. Pô, dá essa dica aí pra gente, você lembra? Irmão. Alô, CCAA, alô, CLA. Wizard. O FISC, eu terminei o curso do FISC no Brasil. E assim, cheguei aqui. Oi. É normal. Cara, mas você muita sabia gente aqui falar meu reclama nome. disso, cara. Muita gente reclama disso mesmo. Mas dá a dica aí, Tayane. Dá a dica aí que você esqueceu de falar o nome. O nome do site é Lingoda. É um site alemão, na verdade. E você pode aprender Caralho, alemão, é um site inglês, alemão que tem pessoas espanhol. em russo dando aula de inglês. Não, mano, você tá todo... Você me confundiu agora? Não, pera aí. Quem tava na clássica era russo, Caralho, mano. tá foda, mano. Quem A tava gente na- tá tipo a Vila do Chaves, mano. O suco é de tamarindo, mas com aparência de groselha. Caraca. Não, tô no site aqui, o site é maneiro, Sim, é muito bom, cara. Vale muito a pena quem participa da maratona. E consegue ganhar o dinheiro de volta, né, claro. Pô, isso daí é uma parada mais na moral, né, cara? Que você consegue o dinheiro de volta. Acredito que muitos alunos não façam, né, o programa inteiro. Porque você não pode cancelar a aula, tem muitas regras, sabe? Uhum. Você tem que marcar a aula com Entendi. 7 dias antes. Mas assim, a grande questão é o seguinte: muita gente chega aqui sem falar inglês, falando, eu fiz curso no Brasil, mas não sei nada. Cara, que tipo de curso você fez no Brasil? Assim, por mais que você tenha feito cursos particulares, como todos esses que você falou antes, as pessoas estudam o quê? 2 horas na semana e acham que Sim. fazer a tarefa de casa por 10 minutos é o suficiente. Entendeu? Uhum. Não é. Não é. Não adianta. Eu Não é. falo, eu fiz o curso de inglês no Brasil. Mano, eu estudava só 2 horas na aula, entendeu? Na semana. Então, tipo, não era estudo de inglês. Só tava lá comparecendo. Nem fazer o dever de casa. Às vezes eu fazia na correria, assim, antes de acordar. Assim, quer dizer, acabava de acordar antes de ir pra aula, eu fazia rapidão e ia. Mano, isso não é estudar inglês. Esse é um entendeu? erro, né? Porque qualquer coisa você faz isso, assim. Até mesmo quando você tá fazendo uma faculdade ou algo do tipo, é uma matéria que você, meio merda. E aí você tem que entregar pra passar. Isso é horrível, né, cara? Na verdade você não aprendeu, você só quis Só passar. quis passar. E isso acontece muito com a língua, né, cara? Eu mesmo passei por essa experiência, já passei diversas vezes por cursos, sei lá. E, pô, aprendo, aí beleza. Tipo, depois de um tempo eu esqueço, aí tento relembrar e pesquiso e tal. Até pesquisei um tempo atrás, tem um curso chamado Cambly. Uhum. Aham. Você fala com professores americanos. Uhum. Fiz esse também em English Town. Só que era muito Nossa, merda. English Town tem cara de ser merda. Desculpa aí, Você nunca ouvi English Town. falar, não. Era, Tem cara... eu ganhei, tá ligado? Uhum. Mas só aceitava se fosse no desktop, não tinha versão mobile. Hoje em dia deve ter, né? Enfim, não gostei. Qualquer coisa que você não se dedica, você só tá se enganando, entendeu? E não vai aprender, né? Qualquer coisa Sim, na verdade. vida. Até, por exemplo, sei lá, relacionamento, amizade. Se você não se dedica àquilo, Qualquer você tá coisa. enganando a você mesmo, entendeu? Então é melhor não continuar, se for pra continuar de qualquer jeito, né? Se você tiver um objetivo, tipo, eu tenho que fazer esse curso até dezembro desse ano. E eu preciso do inglês, cara, você meter a cara, assim, estudar 5 horas por dia, você aprende, entendeu? Mas estudar de verdade, vendo vídeo, ouvindo música, o que for. Conversando com o nativo, entendeu? Mas é questão de criar meta e focar naquilo. Deve ser o que o pessoal faz quando vai pra um lugar tipo Londres, né? Ó, eu sei que eu vou em dezembro. Então eu tenho até lá pra estudar, pra não passar perrengue, sabe? Assim, mesmo assim, eu não consegui, porque a minha meta era vir pra cá em fevereiro, eu comecei a estudar em novembro do ano anterior. Então, tenho 4, 5 meses pra aprender, ficar perfeita e, assim, não deu muito certo. Pô, cara, não dá, é dia a dia. Até hoje eu tô também, aqui né? morrendo. É dia a porque- dia, não dá. E assim,
eu acho que as pessoas também não podem se cobrar tanto, né, cara? Porque, tipo, a pessoa pode ser muito foda, mas ela tá no Brasil, mano. As pessoas falam português. Qualquer pessoa vai chegar e vai falar assim, pô, nossa, você é brabo mesmo no English, hein? Pô, você é brabo. Só que quando você chega num país que a língua inglesa é nativa, você vai ver que você não tá tão correto assim, porque tem gírias internas ali, tem sotaques. Dizem que o sotaque de Manchester é mais pesado, né? E às vezes a gente aqui a gente é ensinado mais no inglês estadunidense, não no inglês britânico. Tem essas nuances, né, cara? E muitas palavras mudam do inglês americano pro inglês britânico. Palavras simples como metrô, entendeu? Que lá nos Estados Unidos é subway e aqui é underground. Então, muitas coisas assim, a gente... Pode crer. É tipo o português de Portugal, o português do Brasil, que é assim, tem gente que não consegue entender português de Portugal e entende espanhol, sabe? É verdade. Eu conheço gente assim. A gente já entra nesse assunto. É difícil, foi difícil. Agora o seu namorado aí, o João Ponte, né? É Ponte, sobre o nome dele? Ponte. O João é só uma ponte. O João Ponte, que tá aí também e tal. Você disse que ele, em off pra mim, que ele já arrumou um trabalho. Ele chegou tem 2 semanas. E como que é aí? Se foi fácil, se é difícil, tem que saber alguma coisa de inglês, tem que ser expert. Se você chega aqui, você já consegue emprego no dia seguinte, se você quiser. Já entra no site de aplicativo, quer dizer, falei tudo errado. Você entra num aplicativo de emprego e aí você... É como se fosse um Tinder. Você um Tinder do emprego. fala, gostei desse. Caraca, mano. Você fala, gostei desse, aí dá ok. Aí a pessoa que tá empregando, ela olha, gostei dessa pessoa. Aí dá o match. Ai, meu Deus do aí céu, cara. Eu tô... Caraca, cara, cada vez mais eu tô falando fora do Brasil, cara. Não era pra eu estar assim. Aí você vai lá, pô, você tá querendo um trabalho, aí a pessoa com aquele inglês de Google Tradutor fala, tô procurando qualquer coisa. Aí a pessoa, então vem aqui, eu tenho um trabalho dentro da cozinha pra lavar prato, por exemplo. Aí, então tá bom, aí vai lá, faz uma entrevista, se tiver os documentos, já tá lá lavando prato, mesmo sem falar nada da língua. Usando o Google Tradutor pra fazer entrevista, entendeu? Assim, claro, entrevista online. Não, entrevista na cara da pessoa, só que aí na hora você fala... Caralho, maneiro, porque pra mim a minha vida seria essa, pegar o Google Tradutor e me virar, saca? Inclusão. Assim, tem como. Mas e aí os documentos? Quais são esses documentos? Tem que ter pelo menos um visto de trabalho, né? Só que assim, se você é um Zé Ninguém, não fala inglês, aí não rola, entendeu? Porque você tem que pelo menos falar inglês pra trabalhar na área. Então aquela regra que você falou que a pessoa pode chegar e já, mesmo sem saber, usando o Google Tradutor, não se aplica, né? Porque ela tem que ter o visto e saber inglês pra isso. Não, então, se ela tiver um passaporte europeu, ela entra. Ela faz. É a segunda... Porque assim, aqui tem 3 tipos de imigrantes brasileiros, né? Tem aqueles imigrantes que chegam com um passaporte europeu. Então, ela é uma pessoa europeia, tem direito a morar aqui. Tem aquela pessoa que chega com o visto de trabalho. Sei lá, você é um publicitário e aí... muito bom no Brasil, você trabalhando, só que aí nesse caso você tem que ter a língua. Eles falam, tá bom, eu quero que você venha trabalhar na minha empresa. Aí você já entra com visto de trabalho. Deve ser uma parada mais pra escritório, né? Ou tratar com assuntos mais relevantes, né? Sim. Entendo. Sim, com certeza. E tem aquela pessoa que chega com Marisol, da novela. Chega de barco, tem que fugir da fronteira. Ninguém pode saber que tá lá. Os caralho. Porra, mano, ela foi no motor, eu acho, na novela, mano. Quando eu fiquei impressionado. Falei, caralho, como que ela foi no motor, viado? Mas enfim, continue aí. Então, aquelas pessoas que eu tava falando, que elas entram com visto de turismo mesmo e tentam um trabalho. Só que essas pessoas já não conseguem trabalho regular, né? É irregular, porque ela é ilegal, ela não pode trabalhar se ela é turista. Então existem esses 3 tipos. PicPay. Peraí, esse PicPay aí do nada? É tipo Jequiti. Caralho, foi forte. Esse foi forte. O problema é que as pessoas não estão querendo contratar gente de fora que precisa de visto. Porque... Dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Porque é caro, dor de cabeça, e agora o Reino Unido tá saindo da Europa.
no dia Da 31 União de Europeia. outubro. Da União Europeia. E então tá fazendo... Eles nem se consideram mais Europa, assim. Quando você vê as propagandas de televisão, eles falam assim, viagem para a Europa, portanto... Mano, Que isso, gente? Tá igual no Brasil as propagandas da reforma da Previdência. Ah, nem fale. Eles não se consideram mais Europa. Mas, enfim, então, com isso, já tá difícil contratar as pessoas daqui da Europa mesmo, então pessoas do Brasil acaba sendo mais difícil ainda, entendeu? Então, eles não querem ter esse problema. Mas em compensação, Então não é uma boa hora. O estrangeiro, ele geralmente, para se estabelecer aí, não é que ele vai aceitar qualquer coisa, mas como ele quer já ter uma renda, conseguir se sustentar, ele deve ser mais adepto a aceitar a primeira oportunidade que aparece, não? Sim, com certeza, mas você também tem que ficar ligado, porque eles querem pessoas que façam qualquer coisa. E o emprego aqui é muito descartável. Como eu falei, é igual o Tinder. A gente pega um cara no Tinder, a gente descarta depois, né? Não É a sei. mesma coisa. A gente fica no emprego 2 semanas e... Nesses aplicativos, não. Ah, tá. Nunca entrou no Tinder. Tá bom. Ai. Tá bom, tá bom. Mano. Daiane, a gente queria saber de você, por que você saiu do Brasil? Você tava buscando uma vida melhor? Foi melhor pra sua carreira? Eu saí do Brasil procurando mais qualidade de vida, porque, bom, morava no Rio de Janeiro, uma cidade perigosa, próximo da Cidade de Deus, a 100 metros da Cidade de Deus, na verdade, que toda hora tinha tiroteio, toda hora tinha helicóptero sobrevoando o meu prédio. Então eu fiquei pensando, cara, eu quero isso pra minha vida? Isso é o ponto 1. O ponto 2 foi, me formei, ok, botei currículo para vários lugares, ninguém queria porque não tinha especialização. Poxa, eu sou uma recém-formada, não me quero porque eu tenho que ter uma especialização com 2 anos de experiência e no final pagava, sei lá, R$1.200, R$1.300, que é um pouco mais do que um salário mínimo, né? Então, fiquei 6 anos na faculdade pra ganhar um salário mínimo, sabe? Um pouquinho mais salário mínimo. Sim. Tendo que ter especialização em um monte de outras coisas. Falei, cara, não faz sentido. Aí eu comecei a olhar as vagas fora do país, eu vi que tinha oportunidade, assim, se fizesse uns cursos também, estudasse a língua, óbvio. Tinha muito mais oportunidade, e aqui é um país que não tem violência. Assim, tem violência, mas não se compara com quem mora do lado da Cidade de Deus, entendeu? Entendo. A qualidade de vida melhorou muito, assim. Tipo, eu posso andar na rua com meu fone de ouvido que ninguém vai me roubar, vai pedir meu celular, sabe? Ninguém vai... Quantas vezes eu fui assaltada no Rio, gente pulando no ônibus, eu na janela, o pessoal pulando lá de fora. O Rio de Janeiro tem dessas, né? Porque a porta de entrada pro estrangeiro, pro Brasil e tudo mais, é o cartão de visita, é o que é divulgado, que as pessoas pensam primeiro, que é, sei lá, Maracanã, Cristo Redentor e tudo mais. Só que quem tá no Brasil tem uma visão totalmente diferente, né, cara? Principalmente quem mora no Rio de Janeiro. Até as pessoas daqui, sei lá, do Sul, Norte, Nordeste, até do próprio Sudeste tem uma visão, sei lá, o Rio de Janeiro deve ser uma cidade legal e tal, praia e tudo mais. Só que quem mora aqui sabe que a realidade é um pouco diferente, né, cara? Principalmente Cara, quem tá um pouco distante das praias. Você, mano. Até discordo um pouco de você, que ultimamente a criminalidade do Rio subiu tanto que até mesmo as próprias pessoas que têm curiosidade no Rio já não vêm mais. Não, sim. Por exemplo, eu tenho família no Espírito Santo, no interior do Espírito Santo. E rola uma curiosidade, às vezes, quando eu vou lá, como que é e tudo mais. E assim, você vê que as pessoas têm uma visão muito glamourizada do Rio de Janeiro, sabe? Por causa das novelas, filmes e tudo mais. Porque, enfim, Rock in Rio. E aí as pessoas que vêm morar aqui ou que moram aqui têm uma visão diferente, né, cara? Talvez seja a minha visão de São Paulo, que eu adoro São Paulo, fui pra lá, caraca, amei o lugar. Só que talvez quem more lá fale, pô, mano, não sai daí não, sabe? Não, assim, o que eu escuto entre São Paulo e Rio. Pô, irmão, a mesma situação que tem de assalto aqui no Rio tem lá em São Paulo. Porém, a quantidade é menor. É menor, só isso. Aqui tá bizarro. Aqui tá muito bizarro. Pô, o meu pai conhece muita gente de fora. Mano, ele falava que há uns 5 anos atrás era direto nego falando assim, pô, tô indo pra ir no Rio, hein, não sei o que lá, vou passar não sei quantos dias na tua casa. Ele, não, beleza, chega aí e tal. Mano, de um tempo pra cá, zerou essa comunicação, tá ligado?
porque no mundo inteiro que notifica que do Brasil, o Rio de Janeiro é uma parada assim, sem Quando lei, eu converso velho. com pessoas aqui, pergunto de onde eu sou e tal, sempre me perguntam por que eu saí do Brasil, né? Porque lá no Brasil é maravilhoso e tal, muito bonito, mas também falam de violência. Quando eu pergunto, você também tem vontade de visitar? Aí a pessoa fala, eu já sei que o Rio de Janeiro é muito violento e tal, você tem algumas dicas. Eu falo, olha, realmente é violento, mas você tem que andar no lugar certo. Caraca, eu pensei que tu ia falar, tem que andar de colete. Se você é um turista que só tá em Ipanema, entendeu? Não fica dando mole com o celular, tipo, tirou uma foto, guarda. Dá pra você não ser assaltado, entendeu? Não é também assim. Não tem como. Tem que ter uma malícia, né, cara? Tem que ter uma malícia, porque às vezes você vê um pessoal andando por aqui que, tipo, tá com a câmera na mão pra cima e pra baixo, lógico. E aí é mais complicado, tipo... É uma pesquisa também, né? Assim como você pesquisou sobre Londres antes de ir, né? Sim. Você pesquisou sobre a cultura daí e tal, o que você... Talvez seja um hábito seu daqui, chegou aí, fica chato no meio da rua, sei lá. Às vezes a gente vê essas coisas assim, eu nunca saí do Brasil, então não posso dizer. Mas tem alguma coisa que é cultural daqui do Brasil, que você chegou aí e você falou, totalmente diferente? Levantar o celular pra tirar foto. Só de ficar direto no telefone na rua, cara, você anda na rua, tá todo mundo usando o telefone. Ou é digitando, ou é ouvindo música, ou é tirando foto. Isso é uma coisa que eu não via na rua. Eu acho que em relação à violência, essas coisas, acho que é mais isso também. Tipo, a gente guarda celular no sutiã, essas coisas. Aqui você não vê essas coisas, sabe? Você pode usar no seu bolso o celular. Assim, não vou dizer pra você que é 100% seguro, porque se você tá numa área muito turística, tem gente que passa, pega o seu celular, você nem viu, a pessoa se enfiou na multidão. Isso acontece, entendeu? E também é quando tem... assalto não existe aqui, mas morte, às vezes acontece, assim, nego que sai matando do nada. Tipo, pega uma faca e te esfaqueia, se não gostou de você, te esfaqueia ali mesmo e vai te socando. Isso acontece aqui, entendeu? O terrorismo é muito pesado, né? Meio cara de uma Se conheceu no ambiente de trabalho e tudo mais, e você foram uma das duas nutricionistas, das três, né? Nutricionistas que entraram na nossa vida nesse meio tempo. Acabava trocando ideia de muita coisa, e a gente até conversou com a Ana Carolina, que esteve aqui com a gente também, que as pessoas acabam perguntando demais, né? Como se fosse uma consulta, aí é uma merda, né? Mas o que eu queria falar de você, porque eu acho que quando a pessoa tá na nutrição, tá com envolvimento na alimentação, quando ela vai para os lugares, ela gosta de explorar esse campo. Você fez isso por aí também? Como que é a alimentação aí? Se é um bagulho mais rápido, se dá tempo de conhecer outras culturas, né? Porque Londres é como se fosse São Paulo pra gente aqui, né? É muito cosmopolita, né? Então tem muita influência da Índia, né? Então tem, enfim, todo esse rebuliço aí. Então, fala pra gente. Bom, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei aqui... Tá, a primeira não, mas uma das primeiras, né? Foi visitar os supermercados. Então eu entrei assim... Eu espero que a primeira tenha sido o banho, né? Foi o banho, tá? Eu espero. Eu tomei banho assim que eu cheguei. Porque aí é frio, né? Enfim, leva a cultura da gente pra Não, na verdade, a primeira coisa que eu fiz foi tentar procurar minha mala, que minha mala ficou presa lá em Portugal. Mas tudo bem. Nossa, eu vou voltar nesse detalhe, mas vamos lá. Vamos pros mercados. Quando eu cheguei no mercado, eu me surpreendi bastante com a quantidade de embalagens que eles usam nos alimentos. Então, por exemplo, quando a gente compra um pepino no Brasil, a gente vai na seção de pepinos, tem vários pepinos lá soltos, e a gente pega, coloca numa sacola e leva. Aqui não. Aqui cada pepino, cada unidade é embalada no plástico. Olha aí.
Então imagina quanto resíduo a gente não tá gerando de lixo. Pelo amor, mano. Mas, assim, tem alguma coisa envolvida nisso? Aqui, uma Então, questão de higiene? fala que é higiene, mas olha, a gente sabe como higienizar um alimento, entendeu? Você coloca 15 minutos, uma colher de sopa Exatamente. de água sanitária Só com um lavar. litro de água, por 15 minutos, você higieniza todos os alimentos, todas as hortaliças, entendeu? Se você for comer a casca. Mas assim, não é só o pepino. Porque, por exemplo, a banana você não come a casca. E ela também é envolvida em plástico. Então, por quê? Sabe? E também tem muita comida industrializada nos mercados. Assim, que você pega e bota no micro-ondas e... Isso. E é Comida muito rápida, barato. né? Então, eu imagino que as pessoas aqui comam muito isso, sabe? O que nego come mais aí que aqui não é comum, ou vice-versa, que você chegou aí comendo e vagabundo. Que isso, mano? Que papo é essa? Tapioca. Olha... Não, aqui eu vejo que... Bom, a gente come muito arroz, feijão, né? Essas coisas as pessoas não comem aqui. Mas, por exemplo, feijão de manhã já é comum aqui. Quê? Feijão doce. Feijão de manhã. Isso, e doce. É bem comum. Caralho. Tipo, Doce de manhã, assim que acordou, doce. Não, é feijão doce, Feijão filho. mesmo. Você imagina Caralho, isso? feijão doce. Como é que é feijão doce? É com molho barbecue. E é aquele feijão marrom. Aí faz um negócio lá e... Mas é bom? Tu E aí gostou? come com ovo. Não, eu já comi, mas não é bom não. Digamos que tá todo mundo numa larica do caralho, tá ligado? Aí Eu só até sei de faz. história assim. Ah, com certeza foi Tem uns assim, amigos mano. aí que comem. Com certeza foi assim. Caralho. Foi inventado dessa forma. Cara, tem uma lenda lá dos moleques onde eu moro, que assim, eu não sei se é verdade, mas os moleques estavam falando que eles fizeram um churrasco, aí ficaram a noite toda chapando. Noite toda. Esqueceram do churrasco. Aham. Chaparam. Aí quando foi de manhã, pô, raiando o sol, um dos moleques falou assim, mano, que fome foda. Aí todo mundo, caraca, pode crer, fome. Quando olharam pra churrasqueira, não tinha mais nada na churrasqueira, tava tudo cru. Os moleques comeram Queimado. salsa. Caraca, não, tudo cru. Os moleques esqueceram o churrasco. Eles comeram linguiça no espeto crua, mano. Credo. Tem uma lenda. Crua? É crua, de tanta fome que eles estavam. Fico imaginando fazendo happy hour, assim, onde tu mora. Aí, ou então na casa de alguém. Aí a pessoa vira pra vocês e fala assim, cada um traz um prato aí, beleza. Aí tu chega com pudim. É normal? Pudinzinho? Não é normal. Imaginei, mano. Assim, mas Pudim eu é poderia só levar aqui, um prato da minha região, do Brasil, né? Não, tem como você fazer. Aqui tem um mito, né? Que, tipo, as pessoas acham que a gente não encontra as comidas do Brasil, mas, cara, a gente encontra tudo aqui. Tem E é leite mais caro? condensado. Cara, não necessariamente. Eu tava até conversando com a Carol. Ela faz pesquisa com sagu, né? E aí eu tava comentando com ela que aqui tinha sagu. E não era tão mais caro assim. Era como se fosse R$6. Meio quilo. Que é mais ou menos a mesma coisa do Brasil. E a gente acha aqui. A gente acha as coisas mais diferentes, sabe? Tem tudo aqui, assim. A minha alimentação não mudou muito do que era do Brasil, sabe? Mas você incorporou alguma coisa deles na sua alimentação? Olha, eu tenho comido tomate de manhã. É uma coisa que eu não comia, por exemplo. Tipo, eu faço um ovo, boto um tomate e tá ok. Uhum. No Brasil já comia o pão carioquinha. Pão não. Pão francês. Em Fortaleza a gente chama pão carioquinha. Enfim. Aí eu comia mais pão francês com requeijão. Aqui requeijão é mais difícil de achar. Aí eu faço um ovo mesmo com uma torrada. Cara, uma coisa que eu sempre falo assim na minha mente. O dia que se eu sair do Brasil, for morar em outro lugar, vou sentir muita falta é farinha. Tem farinha? Que eu amo farofa. Pelo amor de Deus, se faltar farinha, eu acho que eu não vivo. Não, tem farinha sim, farinha de mandioca. A gente encontra também. Aqui tem muito mercado brasileiro, entendeu? Com comida brasileira. Sério? Maneiro, cara. Com preços brasileiros ou preços internacionais? Não, vai ser preço internacional. Aí é complicado. Mas não impossível de pagar. Arthur, imagine a situação. Vamos eu e você lá pra Londres, levando o Calcast pelo mundo. Aí eu falo assim, porra, Arthur, vamos tomar um açaí com jujuba. Tu não ia falar isso daí pra mim. Leite Tu não ia ninho. falar isso daí pra mim mesmo. Tomar um açaí com leite ninho, jujuba, M&M. A gente encontra, Tayane? Um açaizão, aquele bolado? Encontra. Caraca, Que aí isso? surpreendeu.
Que isso? É Agora me caro, mas surpreendeu. açaí... Assim, não exatamente esse, assim, com jujuba, essas coisas, acho que não. Mas açaí normal, você encontra. Açaí, assim, só com granola, mel, essas coisas você Aí é encontra, bonzão, assim. mano. Mas é um pouco mais caro. Ah, que Pô, eu isso. prefiro assim também. Falei jujuba porque é de sacanagem, mas eu prefiro só uma granolazinha. Um gostinho Sabe natural. uma coisa que não tem aqui, que eu tenho procurado e não acho de jeito nenhum? Ah. Vocês vão me chamar de ridícula, né? Até porque eu sou nutricionista. É dentadura da Fini. Não acho. Aí uma coisa que Caralho, não tem. mano. É, o Brasil não saiu de você. Mano, caraca. Inclusive, quem vier aí do Brasil, traz pra mim, por favor. Mano. Pô, o João não levou pra você? Ele levou, ele trouxe sim pra mim. Já Porra. acabou, né? Já acabou. Ah, sim, é, O acabou. normal é o contrário, né? Não, quando você vier aí de onde você tá, você traz não sei o quê. A menina, porra, suplicando um fine, moleque. Um fine não, na moral. A gente vai ter que mandar um fine pra menina. Porra. Você tem que mandar agora. É, bis também não tem aqui. Bis é muito gostoso, não tem. Bis. Porra, a bis é... Pô, mano, não tem nada parecido. Cara, até tem, mas não é a mesma coisa, sei lá. Ah, tu quer genérico? Tu quer que a menina suma genérico? Não. Tá Eu vendo? até Isso aí, ó. tentei, Aí na Londres não tem isso, que é você tá no metrô, vem um maluco pum. Ah, na minha mão. Ah, o bis aqui, gente. Não tem, parceiro, e aí? Ah, pronto. Tá aí uma coisa que você perguntou que no Brasil é bem comum e aqui não. É camelô. Que você não vê camelô. Não existe. É, isso aí é uma coisa que a gente tem que exportar, né, cara? Porque, enfim. O camelô que te salva quando você tá sem fone de ouvido. Aí você passa no camelô e fala, qual é, irmão? Me dá esse fone aí. Saudades. Entrando na parte, assim, de mobilidade pela cidade, tá? Como é que é aí pra se transportar pela cidade? É muito caótico? Não. Não, é maravilhoso. É muito bom. Assim, qualquer lugar que você vai, são 40 minutos. Sem brincadeira, são mesmo. Você vai olhar assim... Aqui tem um aplicativo tipo o Move It, que tem no Rio. Uhum. Aham. Que de ônibus, né, transporte e tal. Só que o aplicativo funciona perfeitamente. Ele fala assim, o ônibus vai passar daqui a 2 minutos. Ele realmente passa em 2 minutos. E ele realmente vai demorar, sei lá, 32 minutos pra chegar onde você quer. Mano, isso daí faz uma diferença, hein? Várias vezes eu cheguei no ponto como? Daqui a 5 minutos o ônibus tá aí. Eu olho pro relógio, já se passaram 40 já. Continuo ali no mesmo lugar. Pô, aí, uma denúncia aí pro Move It. Denúncia. This is Channels Television's breaking news. Você já me ferrou alguma... Você me salvou várias vezes, Move It. Na moral mesmo, sabe quando você... Aqui no Rio é assim, né? Você chegou no ponto e tá tardão já e tu fala, caralho, passa, senão vai dar merda. Aí o ônibus vem e você fala, pô, tô tranquilo, sabe? Uhum. Só que aí tem vezes que não passa, né, mano? Aí tu começa a andar pro outro ponto, porque, pô, se ficar parado também é foda. Ou se esconde. Já não dizia o fica na Brad beira da Pitt pista. no Guerra Mundial Z. Sempre se mantenha em movimento. É, parceiro, o bagulho aqui é ritmo é esse. Cara, o chato é quando, assim, tem, por exemplo, aqui no Brasil, tem um aplicativo que é só pra informar onde o ônibus está. Ele não mostra o trajeto, nem nada do tipo. Nós temos um aplicativo do governo que é pra mostrar onde o ônibus está, pra você ter uma noção e tal. Simplesmente não funciona, mano. Não funciona. É muito escroto. Normal. É foda. É, porque acaba você atrasa pros seus compromissos e tal. E aqui, assim, os ingleses têm a fama, né, de estar sempre no horário, né? Sim. E realmente estão sempre no horário. Isso é muito real. Por isso que eles calculam, assim, é tudo muito calculado, é tudo muito certo, entendeu? Se fala que vai atrasar 10 minutos, realmente atrasa 10 minutos. Até o atraso deles é pontual, sabe? Ficou meio estranho, né? Mas é. Isso daí é muito louco. E na questão de metrô também é a mesma parada? Sim, metrô também. E o legal do aplicativo é que, assim, você tem que olhar ali todos os dias. Mesmo que você vá sempre pro mesmo lugar, seu caminho casa-trabalho, é bom você sempre olhar assim que acorda pra ver se mudou alguma coisa. Então, por exemplo, você sempre vai de metrô com a linha X. Aí você olha e fala, não, agora você tem que ir de ônibus. Aí quando você vai ver, é porque teve um acidente, sei lá, alguém se jogou na linha do metrô. Porque isso é muito comum aqui. As pessoas se suicidam muito nas linhas de metrô. Então, e é sempre em horário de rush, de manhã.
Então, assim, é bom você já saber pra você não ter que andar até a estação e chegar lá não ter metrô, entendeu? E ele atualiza assim tão Triste, né? precisamente mesmo? Tipo, não tem aquele Sim. delay gigante, né? Porque geralmente aqui no Brasil tem um delay gigantesco, né? Tu só sabe que, por exemplo, a linha do trem pra Japeri tá interditada, depois você tá lá, tipo, 40 minutos, 50 minutos esperando, falando, caraca, cadê esse trem, mano? Ah, não, esse aplicativo é na hora. Ele Pô, maneiraço, né, fala mano? na hora. E ele funciona em vários países, assim, da Europa, que eu vi. Legal, cara, maneiro. E as linhas de metrô aí são tipo, uma raiz de árvore ou é que nem do Brasil, que é uma réguazinha? Tu vai de um ponto A até o ponto B, do ponto B até o ponto A, acabou. É no Rio, né? Não, são mais, assim, réguas, mas são, tipo... Ih, agora eu não sei quantas, mas são, acho que mais de 10 réguas, vamos dizer assim. Só que uma vai do Caraca, meu norte-sul, irmão. outra leste-oeste, tem uma que vai pela diagonal, enfim. Porra, tu anda pelo país, né? Normalmente você acaba pegando sempre duas, entendeu? Porque sempre tem uma que é central. Tem umas, na verdade, uma não, tem várias que são centrais, assim, que tem várias linhas ao mesmo tempo. Tem muitas estações de metrô aqui. Pô, maneiro, mano. Pô, aí sim, aí. Puta merda, né? Eu acho que aqui é um dos lugares mais antigos de metrô, na verdade. É, eu fiquei sabendo disso, que tem até o lance lá do Harry Potter, né? Não é daí também? Sim, mas ele é trem. É da estação de trem. É trem. Pô, tem trem e metrô aí. Na verdade, tem o trem, o metrô, tem um que parece um VLT. Só que esse anda pelo... Porque aqui não tem um rio no meio da cidade, né? Uhum. Então, é o DLR, que a gente chama. Ele vai pelo caminho do rio, entendeu? É como se fosse um trem também. Só que não tem maquinista. Nenhuma Aí novidade, você anda na Arthur. frente, não. Nenhuma novidade. Tem sim, mano. Nenhuma Sabe qual a novidade? Aqui também. Sabe qual a novidade? Ah. Que você chega no ponto que você quer sem ter que fazer 1000 baldeações e integrações. É essa a novidade. Sim. Mas você saiu do karma do bilhete único ou aí também tem? Não, aqui o legal... Aqui tem bilhete único. Assim, Mas é não bilhete diferente único, deles. né? Mas assim, cara, aqui você pode botar no seu cartão de crédito o bilhete único. Ah, Então, aqui tipo tá assim, chegando o isso seu agora. Tá chegando você, isso agora. você cadastra no site do governo. E assim, quando você cadastra, você pode usar 2 ônibus, paga uma passagem, um intervalo de hora, né? E assim, você pode pegar quantos transportes for da vida, você só vai pagar até 7 libras. Você não paga mais, entendeu? Isso é legal. Mas você tem que cadastrar o seu cartão de crédito no site. Já são umas dicas aí que você, pô, você que saiu daqui do Brasil e tal, talvez não passe tanto perrengue, né, cara? Que aí se você tiver um cartão internacional, você já chega, já cadastra, já se vira, né? Quanto é uma passagem de trem e de ônibus aí, em libras? Em libras, a de trem é o mesmo do metrô, que é 2,40. Acho que é o mesmo. O trem do metrô acho que é o mesmo, né? É 2,40. E o de ônibus é 1,50 libras. Pronto, já estoquei o meu ódio aqui pro Rio de Janeiro. R$12. Já usei o Se conversor você aqui. comparar... É porque assim, na verdade você não tem que converter. Você tem que pensar, quanto que eu ganho de salário mínimo? Isso, exato. Pode crer. Salário mínimo de libra é É 1.200. certo, sem conversão. Uhum. Então assim, 1.200. Se você paga 1,50 no ônibus, é ok. O salário mínimo é 1.200. 1.200. Pô, caraca, aqui você pra ganhar esse dinheiro você tem que estar bem, tá ligado? É um salário ótimo que você tá... Já é um diretor, sei lá, o diretor não, um gestor, saca? Sim. Às vezes o Pode crer. supervisor não ganha essa porra, mano. Dependendo de onde Exatamente. é. Ou sabe. Gente, mas aí também a moradia é muito mais caro, né? Sim, a Porque, por moradia- exemplo, um quarto o custo de vida aqui, é mais caro, né? um quarto aqui vai ser metade do seu salário. E, tipo, é um quarto. Não é nenhuma casa, entendeu? É muito caro. Uhum. Viver em Londres é caro. Só que tem o seu preço, né? Você tá numa cidade que é, tipo, a capital do mundo, praticamente. Tem tudo. Tudo, tudo, tudo. Tem até coxinha. Cara, como é que é a loucura pra conseguir o visto? Porque você falou que já que o visto é importante. Como é que é pra conseguir o visto pra entrar aí? Então, eu nem sei, na verdade. Caraca! É porque, assim, Caraca, Eu eu vou entrei te chamar com de passaporte Marisol, viado. europeu, Tu né? entrou aí no motor, tu entrou no motor. Não é possível. Não, é porque assim, Pois é, então, eu já tenho a dupla cidadania daqui, então, da Itália, na verdade. Caralho, a gente tem que arranjar o selo babaca, sério. É de verdade. Nada a De ver, cara. verdade, velho. É porque os meus avós foram migrar pro Brasil, agora a geração tá voltando, Acontece.
Já me falaram sobre isso também, mas enfim. Vou chegar na Itália. E aí, rapaziada? O pessoal vai falar: então, parceiro, você tá errado. Tá ligado? Porque teve um outro episódio que tem uma família Angeletti, né? É na França ou na Itália, Lucas? Então, mano, o que eu te falei foi que um amigo foi viajar pra Europa e tudo mais. Aí ele passou por Roma e viu uma joalheria. Roma. Escrito Angeletti, tá ligado? Aí ele, pô, e aí, sua família e tal? Eu falei, pô, mano, não, tá ligado? Eu tô duro aqui em São Gonçalo. Ninguém mandou uma cartinha. Às vezes é sua Ninguém família. mandou uma cartinha. Ou assim, falando, oi, eu sou seu primo distante, tá ligado? Ninguém mandou, mano. Ninguém mandou até agora. Tranquilo. Mas tinha até um tempo atrás, mandaram um site que você via, se, enfim, tem uma lei, enfim. Não, na verdade, a minha família também trocaram o nome, porque eu sou da família Bernardini. Caraca, tu sabe o que é isso, Aí né? teve algum erro aí. Já aconteceu isso comigo também. Quer dizer, com minha família aconteceu, porque... quer dizer, a história diz, né, que quando os imigrantes vieram pra cá, tentaram meio que traduzir pro português o nome, um bagulho assim. Aí tem gente que tem 2 L's, tem gente que tem 2 T's. Isso daí é pra quem viu Terra Nostra. Sim, isso é verdade. Exatamente. Caralho, eu tô Nossa, noveleiro. tu é velho, hein, cara? Terra Eu tô noveleiro. Enfim. Mas eu acho que essa mudança aí da minha família foi antes dos meus avós mesmo, sei lá. Aqui no Brasil você buscou essa dupla cidadania, então? Na verdade, meu irmão que buscou. Foi ele que teve a primeira ideia de ir pra fora e tal. Ele, na verdade, ele arrumou um estágio na época da faculdade, na Dinamarca. Olha aí. Daí ele pensou, pô, por que não, né? Vou atrás disso. Aí ele foi atrás, aí eu entrei no bonde logo em seguida, uns 2 anos depois, e tamo aí. Porque se ele entrou, a família toda pode, né? Porque assim, a gente sabia que tinha descendentes da Itália, que nossos avós são italianos, né? Então, só que a gente tem que reconhecer isso, a gente tem que falar, então, eu sou italiana, pro governo, entendeu? Pode crer. Porque eles não sabem. Mas, Otávio, mesmo assim, você tem que arranjar um visto. Mesmo que você seja do país, você tem que arranjar um visto. Então, aqui, até antes do Brexit acontecer, a gente que é da Europa, assim, os europeus, eles podem morar aqui. Só que antes da data, a gente tem que aplicar pro visto pra morar por mais 5 anos. E esse visto eu apliquei essa semana, que eu posso, pra eu ter direito de morar mais 5 anos aqui. Só que tem uma condição, eu não posso sair daqui por 5 anos, assim, ficar mais de 3 meses fora. Ou seja, eu não posso voltar pro Brasil nos próximos 5 anos. Se eu quiser morar de volta no Brasil, eu não posso. Você pode vir, dar um rolê e voltar. Aí, depois desses 5 anos de visto, aí eu vejo se eu continuo aqui, que aí eu tenho um visto permanente, que seria pra vida inteira, ou se eu vou fazer outra coisa, pra outro lugar, eu volto pro Brasil, sabe? Entendi. E olha só, dicas de viagem, pra viajar e se estabelecer no novo mundo. Tu tem aí pra passar pra galera? Sim. De viagem, eu acho que... Pra primeira viagem depois de imigração. Eu acho que primeiro a gente tem que saber o mínimo da língua do país que a gente vai. Então, sei lá, você está viajando pra França. Você tem que saber pelo menos o básico da França e o básico da língua universal, que seria o inglês. Pra você se comunicar. Porque, por exemplo, você chega na França, eles, pelo menos em Paris, eles não gostam. Não, acho que em Paris não. Não sei. Tem alguns lugares na França que eles não gostam que você chegue falando inglês. Eu acho que é Paris. Então se você chega dando um good morning, eles já não gostam, sabe? Você tem que chegar pelo menos falando um bonjour. E aí você fala, desculpa, eu não sei falar francês. Podemos falar inglês? Essa parte você tem que falar em francês. E aí ele fala, não, tudo bem. Aí começa a falar inglês com você, entendeu? Só que assim, ele não vai falar português. Ninguém fala português, entendeu? Então, o mínimo é saber o inglês. É o mínimo de tudo. Aí depois você aprende um pouco o básico de outras línguas, dependendo do país que você for. E eu acho que assim, tem como economizar muito em viagem, sabe? Dá pra comer barato, dá pra... Assim, claro que turismo gastronômico também é muito importante, até porque eu gosto muito de comer e tal, então acho que faz parte. Mas não precisa ser café da manhã, almoço e jantar todos os dias, por exemplo, entendeu? Caraca, você falou Dá agora pra de ser uma grande economia. refeição. Eu lembrei da primeira mensagem que eu notei você no grupo, tá ligado? Tipo, todo mundo trabalhou junto, então foi montado, logicamente, um grupo dessa galera toda que entrou naquele ano. Irmão, eu lembro da Thay falando assim, nitidamente, gente,
É só vocês gastarem R$500 no mês e guardarem todo o resto. 600, eu lembro dessa frase. 600. Foi 600? Foi 600. Não era 500 não? Caraca, 600, Foi. mano. Caraca, mano. Não. Tá vendo? Tipo, gente, Agora é só ela vocês tá- gastarem 500. É 600 e o resto vocês guardem. Tá vendo? Agora o número dela é UK aqui no meu celular, pô. Tá vendo? Assim, a minha primeira viagem pro exterior, né, pra Londres, foi com o dinheiro do Então, assim, e foi o dinheiro que eu falei. Eu vou gastar 600, no caso, R$600 e o resto vai pra poupança. Uhum. E foi com esse dinheiro que eu viajei, entendeu? Então, assim, dá. É só você não pensar, porque quanto mais dinheiro a gente tem, mais a gente quer gastar. A gente fala, agora Ou seja, eu ganho o tanto, foco, então né? eu vou Precisa gastar do tudo. foco, né? Mano, não. O objetivo. Finge que você recebia aquilo. Porque assim, na época era e no estágio anterior, qualquer estágio de nutrição na época era 600. Então, assim, era um dinheiro que, cara, tá fora da minha realidade. Então eu vou fingir que eu recebo 600 e o resto eu guardo. Uhum. Porque uma hora eu vou usar. E foi nisso que eu fiz. Tipo, eu viajei, me apaixonei e me dediquei pra estar aqui, entendeu? Falando nisso, Arthur, Hum. PicPay. Aí tem o PicPay, ô, Tayane? Não sei o que é isso. Então, pra você que não sabe, aqui no Brasil, Sabia. pra você que não sabe, aqui no Brasil nós temos o aplicativo PicPay. O que ele faz? Ele é um aplicativo de pagamentos. Nele você pode se virar pelo mundo. Quer dizer, pelo mundo eu não sei, mas pelo Brasil você se vira. E tem o famoso cashback, né, que é o dinheiro de volta. E com esse dinheirinho de cashback, a gente pede que você contribua com o Call Cash. Se ligou? Então, se você passar aí for no metrô e pagar com seu PicPay, vai render ali os seus R$2, suas 2 libras, que aqui é um dinheiro, e aí você paga o Call Cash, né? Que aí, assim, a gente tá juntando pra ir pra Londres, né, Norton? A gente não queria falar pra vocês, a gente não queria falar... A gente tá juntando aí pra ir pra Londres. Entendi. Beleza? Massa. Certo. Tranquilo, então. É massa, certo. Foda-se. Outra dica também eu sempre eu procuro ficar em hostel ou em Airbnb, porque assim, eu não faço Isso é questão. muito bom. Eu não faço questão de ficar em hotel de luxo. Porque eu acho assim, eu tô numa cidade e eu quero conhecer aquela cidade, entendeu? Então, dane-se o lugar que eu vou dormir, sabe? Aí também não, né? Aí também não. O mínimo... No chão, no metrô. No mínimo lugar com portas e tetos, eu acho. O metrô tem porta e teto, cara. E pra imigração, a dica que eu dou é não tenha medo, sabe? Encare. Vá. Porra, eu sou muito medroso. Estude. Eu sou muito medroso. Não. Se vier com medo, volta, cara. E outra coisa, não procura as coisas de casa. Tipo assim, eu vim do Brasil, então eu vou comer comida brasileira, arroz, feijão, bife. Mano, não, menos. Você tá em outro país, em outra cultura, é outra realidade, entendeu? Então, veja o que é fácil no mercado, o que é mais barato, talvez. Mais não sei como é que tá a sua saudável. situação, mas o que é diferente. Pô, peraí. Num Claro, lugar que sempre só pensando em ser tem, saudável e não... só tem mais alimento industrializado e tal. Pô, mano, tu vai querer provar outras paradas. Não é possível. Não, mano, mas eu me nego a aqui tem comer, muito a alimento comer natural. feijão doce. Dá não. Pô, cara, vai que você gosta. Você Mas gosta aqui de arroz tem muita doce? opção de salada. Não, sou fã não. Eu gosto. Pô, acho uma merda, mano. Eu acho uma merda. Arroz doce. Eu acho uma merda. Mas vai no cuscuz. Se você jogar um pouco de Não. coco Cuscuz no é arroz... Não, mas aí que tá. Se você jogar um pouco de coco no arroz doce, ele praticamente vira um cuscuz. É mó bom. Caraca, eu botei pra refletir, hein, filho? Caraca, meu irmão. Mas voltando às dicas aqui. Você teve que sair com uma grande quantidade de dinheiro daqui, ou você foi e vamos ver aí, aí a gente ganha dinheiro. Então, o ideal, a dica é traga dinheiro. Não Leva foi um o meu fundo, né, caso. mano? Como eu falei, eu estava desempregada, eu não estava conseguindo trabalhar em nada, eu estava fazendo algumas dietas, assim, de vez em quando, então não estava ganhando muito. Então, eu vim com muito pouco dinheiro. Aí, acabei fazendo uma dívida com meu irmão, que eu tô pagando, assim, aos poucos, de mês em mês, eu vou pagar um pouquinho, né, assim, né, porque é uma grande quantia, então não tem como pagar tudo de uma vez. Mas porque eu tive essa ajuda, entendeu?
Mas o ideal é vir com grana. Assim, pelo menos de uma grana de um mês, entendeu? Pra você viver um mês sem trabalho. É o Seu ideal. irmão. Mas o que é uma grana de um mês? Pode falar assim? Seria mais ou menos em reais, né? Uhum. Seria uns 5 mil reais, talvez. Não, pode ser em libras, pô. Eita, moleque! Não, claro que tem 100 reais, pô. A pessoa tá saindo daqui pra ir pra lá, ela vai converter lá, Não. mas tem que ser em reais, mano. Ah, mas aí se você for em reais, parceiro, chega lá e, enfim, tem que saber quando você vai trocar Não, também essa Não, grana. porque... Não, mas ela tem que sair daqui com um fundo em reais Não. mesmo, cara. Você trocou antes de ir ou trocou aí a grana? Não, você pode transferir, Sim, gente. exato. Tem como transferir da conta. Mas você... Do Brasil pra conta... Assim, você paga uma taxa, mas transfere a conta do Brasil pra conta daqui. Pode crer. É, Porque mas seria mais ou o que a menos gente tá 1.000 falando libras, é o né? seguinte, você tem que ter a noção do todo em reais, pô. Entendi. Então 5 conto você tem que 5 ter. mil reais. Pra um mês. É pra você ficar bem assim. Um mês. Um mês. É pra você alugar um lugar. Porque se você ficar sozinho, assim, se você vem sozinho, sem nada, sem ninguém, sem ficar na casa de ninguém, você vai ter que alugar um Airbnb por 2 semanas, pelo menos, sim, certo? Exato. Isso aí dá pra você fazer bem antes e pagar parcelado no site. É uma dica boa. Então, já é mais suave de pagar, né? E aí, assim que você chegar, você começa a procurar lugar pra morar, que também não é tão difícil assim, você consegue alugar um quarto, sabe? Ou dividir um quarto. É muito comum também, gente que acabou de chegar, divide o quarto. E eu acho que eu não ia conseguir. Essa parte eu acho que eu não ia conseguir. Dividir um quarto? É, com alguém que, porra, sei lá, acabou de chegar também, tá ligado? Eu não conheço. Eu acho que isso eu não ia conseguir. O resto eu vou de boa. Fico meio bolado com isso. Porque há um tempo atrás tava pensando em ir pra São Paulo e tudo mais. Aí me deram essa dica, né? Ah, pode dividir com não sei quem. Eu sou muito tinhoso, parceiro. Eu fico muito bolado. Eu acho que eu não ia nem dormir direito. Papo reto. Sem, tipo, pensar, cara... Filho, quando tem aquele negócio de viagem, aí você vai pra um lugar... Não é hostel não que se fala. Eu sei que... A não ser que seja hostel mesmo, eu esteja ficando maluco. Albergue, tipo? Mas você vai pra um lugar, hostel. aí... Não sei, cara. Eu sei que tem um nome específico. Você vai pra um lugar, aí nesse lugar você divide um quarto com mais 6 pessoas, tá ligado? É uma quantidade assim grande. E aí fica albergue, todas as bolsas lá nesse... Talvez seja albergue. Fica as bolsas tudo no mesmo quarto, tudo em beliches, caralho, todo mundo sai, todo mundo entra. Sabe? Isso daí eu não consigo, mano. Eu não consigo. Eu já fiquei assim. Eu fiquei num hostel que era assim, na verdade. Eu dividi um quarto com 12 pessoas. Isso, meu filho. Mas era só mulher, pelo menos, né? Não, mentira, tinha homem. Era misto o quarto, tinha homem e mulher. E era beliches, eram 12 pessoas. E tinha um banheiro dentro do quarto. Mas tinha armários. Você podia botar sua mochila dentro dos armários. Caraca, um banheiro para 12 pessoas. A voz dela Foi quando... A tristeza, moleque. Esse dia... A primeira dica é ir lá comprar um Airwick bom ar, tá ligado? Então, mas é o seguinte, eu viajei sozinha, foi quando eu fui pra Lisboa, passei um dia lá. E aí, eu queria, como eu falei, eu dormi em qualquer lugar, tá ligado? Ah, foi suave, então um dia dá pra aceitar. E assim, foi só pra dormir mesmo, sabe? Eu acordava assim bem cedo, que meu voo já era, sei lá, 6 da manhã, então acordei bem cedo. Então, nem senti ronco de ninguém, não ouvi nada estranho. Assim, não é porque é mais barato também, quanto mais gente dividindo, pô, você paga, sei lá, 50 reais a noite. Bem mais barato. É ok. E aí, Lucas? Ah, não, eu falei primeiro. Que moleque filha da puta, pode falar. E aí, qual o seu caô da semana? Eu falei primeiro, parceiro. Mano, o meu caô da semana é o filme Eurotrip. Tu já assistiu? Eurotrip.
Já Puta assisti. merda, cara, que filme fantástico, moleque. Filme fantástico. Putz, E casa muito com o tema, né, mano? Casa Casa, muito com pô, esse tema, pô. totalmente com o tema, mano. Totalmente. Pô, cara, se você não assistiu, assim que acabar o Callcast, antes de você ouvir os outros episódios que estão faltando, você completar. Eu sei que tá faltando. Você bota o Euroteu. Tá faltando. Tá faltando, com certeza, tá faltando. Tá, com certeza tá faltando. E se não tiver faltando, você pode ouvir também de novo. Ouve de novo, Não? PicPay. Pô. Claro. PicPay. Vamos lá. A minha dica dessa semana, o meu caô dessa semana, é o canal Via Infinda. Que é um Olha canal aí. no YouTube de um cara muito louco que ele viaja pelo Brasil, pelo mundo. No momento agora ele montou uma van e tá viajando da Argentina, do Ushuaia, né? Que é na ponta, perto da Patagônia, e ele vai até o Canadá, segundo ele. Mas ele já passou por Londres, vários outros lugares. Ele dá várias dicas pra você se virar, saca? Tipo, vender alguma parada e tal, que sabe fazer. Tipo rim. Não, mas ele é o cara da parada que eu te falei, que ele dormiu no ônibus e tal. Aí Ele é o aparece amigo cara do sanhaço, correndo, né? Ele vai Ele te é o mostrar amigo os do sanhaços. Tá, maneiro. Depois eu vou mandar até pra Tayane ver também. Vai que ela passa por algum perrengue. Ah, com certeza. Ótima dica mesmo. Espero que não. Ah, meu Deus do céu. E você, Thay, qual é a sua dica da semana aí, mano? Bom, a minha dica da semana vai a um canal do YouTube, English with Lucy. É uma britânica. Eu, se não me engano, ela é daqui de Londres mesmo. E ela ensina inglês, assim, pra galera que tá aprendendo agora. Como se comportar em viagens, o que falar, o que não falar. Ela explica também algumas pronúncias de palavras e de marcas, que a gente chega aqui falando o nome das marcas erradas, as pessoas não entendem. Então é muito legal, assim. Nossa, eu lembro uma vez que eu fui comprar, eu queria uma capinha de celular pra Samsung, eu cheguei falando Samsung, o cara não entendeu, porque era Samsung. Olha aí. Mano, enfim, é muito bom esse canal. Tipo isso. Show. Super recomendo. Então, você manda o link pra gente que a gente vai colocar aqui. E, enfim, pô, muito legal bater esse papo com você. Tem um tempo que a gente não conversa e tal. A gente almoçava todo dia, né? É engraçado isso da vida, né? Sim. E a última vez que eu te vi, eu acho que foi no seu aniversário. Foi no seu aniversário? Foi na minha sua despedida, isso. Na sua despedida. Eu já tô pensando em aniversário. Não fala de aniversário aqui. Né? Que você não foi no meu aniversário. É bem não, capaz, eu fui né? no seu aniversário. Eu saí de São Gonçalo e fui na Taquara. Tá? Tá bom. Não, esse dia foi quando eu me formei. Foi quando você se formou? Puta. O meu aniversário mesmo foi lá. Não, foi no Banana Jack. Foi no Banana Jack. Você nem respondeu. O Arthur também não foi, eu lembro. Mas o Arthur não tem problema com ele, não. Tá problema comigo. Tá, tranquilo. Porque você não me convidou pro seu aniversário. Caralho, meu aniversário vai ser em Londres, 2020. Fechou, aí você vai. Acho bom mesmo. Se você não vier. Tranquilo. Olha só, tá gravado. É aniversário do Lucas 2020, vai ser Eu quero saber quem é o convidado que vai, viado. Eu quero saber só quem são os convidados que vão. Só vai aparecer a Tayane, né? Tu vai virar o jogo, né? Porra, ninguém veio no meu aniversário, que não sei o que. Aí vai falar, pô, amigão, em Londres, né, parceiro? Faz 9 Não, o pior é se eu for. O pior é se eu for e se ela resolver não ir, tá ligado? Agora eu não vou também. Aí pra tu me vai ficar vingar. que nem o Não, mas eu Charlinho, não tu sou vai essa voltar pessoa. de Londres igual o Charlinho. Andando de Londres. Mas enfim, valeu mesmo, tá? Desculpa aí atrapalhar, porque, pô, desculpa atrapalhar é muito brasileiro, né? Desculpa qualquer coisa. Desculpa qualquer coisa, repara não. Tá meio bagunçado, mas não repara não. Tá meio bagunçado. Repara na bagunça, não. Tu já mandou essa daí, Thay? Repara não? Cara, eu não sei. É porque eu nunca convidei ninguém pra minha casa, assim. Enfim, moro no quarto. Tá, né? então tem outra pergunta pra você. Você já mandou aí com todo respeito? With all respect? Tu mandou pra pessoa? Tá ligado? Caraca, Tá ligado? tá na hora. Não, mas desculpa por tudo, eu já mandei. Me segue lá, vê minhas viagens. Qual é a sua arroba? Vlogueirinha. Vlogueirinha, não é nem blog. Não,
Vocês que falaram aí que eu devia fazer um pô. canal, então, E ó, qual- tem que divulgar o meu E qual é a trabalho, arroba? né? Meu trabalho de Fala aí blogueira. o arroba. @tai.benca. Tá aí com Y, tá, gente? tay.benca. Isso, gente. B-E-N-C-A. Podem seguir. Tem várias dicas maneiras e além disso ela também é nutricionista e tudo mais. Tem o outro Instagram também, né? Você não... Tem o Nutri. Isso, Qual é o Nutri? manda aí. É melhor dar um Nutri no outro? Não, manda aqui Não, também. pode falar, pô. filho. Deu várias Nutri- dicas aí, maneira, pô. É nutri.bencardino.uk. Caraca, aí, esse daí é pra ninguém te achar, né? Isso que eu ia perguntar, quando é que vocês vão vir aqui conhecer, pra gente passear? Quando eu juntar nesses 5 mil lugares? Aí eu vou. Não, mas você não vai imigrar. Isso é pra dica pra imigração. Amiga, eu quero Dica passar pra um mês. viagem. Eu quero passar um mês suave. Tá ligado? Porra, pra você pagar 2 contos de passagem pra ficar, porra, 3 dias, um bate-volta, não dá não, parceiro. Não dá. Tem Não? que passar tem que ser um mês. Tem que pegar pelo menos uns 2 semanas. 2 semanas, 2 semanas. Não, um mês 2 é semanas muito. eu passo em Muriqui, parceiro. Tá maluco? Vou em Se eu Guaba. se eu vou pra- 2 semanas eu vou em Cabo Frio. Pô. Ei, tá maluco, pô? Gente, sabe o que eu vi hoje no metrô? Um cara gigante, assim, devia ter 1,80 m, sei lá. Mas gigante Caralho. pra mim, né? Tem 1,48 m. Ah, porra, A Taiana é muito pequenininha. Tânia, A Taiana é muito Só pra pequenininha. informar Porra, aqui. Taiana, 1,80 m. Só pra informar aqui, quantos metros você tem mesmo? 1,48 m, tá? Puta que pariu. Amigo, 1,70 é tipo o gigante do pé de feijão, tá Caralho. ligado? Não, tinha um cara muito gigante, ele tinha 1,80 m. Ah, segue aí. Ah. Então, ele estava deitado ocupando 5 lugares no metrô, dormindo.